Bem-vindos à audiência pública da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Salto de Pirapora. Meu nome é Isabela, eu sou engenheira ambiental e sou técnica do consórcio Cobrap-MIR e vou começar aqui a apresentação do conteúdo dessa audiência. Junto a mim aqui nessa sala, nós temos também a Ana Flávia, que também é engenheira ambiental e técnica do consórcio. Então, antes de iniciarmos aqui de fato, né, a nossa apresentação, eu vou passar algumas instruções gerais para a condução aqui do nosso grupo de trabalho, né, aqui na plataforma Teams. Então, na parte superior direita do vídeo, aparecem os ícones de microfone, câmera, chat e uma carinha com uma mão levantada, né, para vocês se manifestarem aí quando quiserem falar. Para a gente evitar ruído e interferência, eu peço, por gentileza, que os microfones permaneçam desabilitados enquanto a gente estiver aqui apresentando, ou enquanto outros participantes aí estiverem com a palavra. As câmeras de preferência, né, quem se sentir à vontade pode deixar ligada para que a gente possa se conhecer e possamos ter uma discussão aí mais próxima. Bom, então, como eu disse, né, para vocês se manifestarem, vocês podem utilizar esse recurso aí de levantar a mão do Teams, ou manifestar no chat, ou no momento em que a gente abrir para discussão aqui após as apresentações dos eixos. Eu informo também que essa audiência está sendo gravada e ela vai estar disponível para a população, e que todas as manifestações aqui serão levadas em consideração e avaliadas para a inserção aqui na revisão do Plano Municipal. Eu peço, por gentileza, que vocês coloquem aí no chat, então, o nome de vocês e a instituição que vocês estão representando, para que a gente possa começar, né, para que a gente possa se conhecer e começar aqui as apresentações. Bom, pessoal, então, hoje aqui, né, nessa sala, serão apresentados dados de diagnóstico e prognóstico dos 4 eixos do saneamento, na seguinte ordem. Em primeiro lugar, eu vou apresentar aqui, né, os sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Em segundo lugar, a Ana Flávia vai apresentar o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. E, em seguida, o Rodrigo vai entrar aqui na sala para apresentar os eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, eu vou começar com o eixo de drenagem, e assim que eu finalizar aqui a apresentação das informações, eu abro para pergunta e contribuição. Aí eu peço, por favor, que vocês se sintam à vontade aí para contribuir nesses momentos de discussão. Bom, então, dando início aqui, né, ao primeiro eixo apresentado aqui, de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Um panorama geral da prestação desses serviços. O município ele não possui o plano diretor de drenagem urbana, nem planejamento aí para o manejo das águas pluviais nas áreas rurais. Não existe cobrança pelos serviços de drenagem, e os serviços são prestados pela Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, por meio da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Em relação à macrodrenagem do município, os principais cursos d'água, né, eu destaco aqui, são o Rio Pirapora, o córrego do Ourives, córrego Santo Antônio, córrego Lagoão e o Rio Sarapuí. Em relação à microdrenagem, o tipo de sistema do município é o tipo exclusivo para drenagem. O município não possui o cadastro da rede subterrânea de drenagem. Foram declarados aí a existência de 80 dispositivos de captação de águas pluviais. Isso equivale a dizer, né, que existem 2 unidades por quilômetro quadrado de área urbana e do município. Foram declaradas também a existência de 80 postos de visita e 10 quilômetros de rede subterrânea. Em relação à rede subterrânea, equivale dizer que 42,3% das vias urbanas do município têm a cobertura por rede subterrânea de drenagem urbana. Essas fotos aqui estão ilustrando, né, alguns dispositivos de microdrenagem na área urbana e do município de Salto de Pirapora. São fotos coletadas no momento da visita técnica realizada pela nossa equipe no âmbito da elaboração do documento do diagnóstico. Então, quando a gente vai falar de planejamento aqui do eixo de drenagem urbana, é muito importante a gente definir o que se trata, o que a gente considera o atendimento adequado desses serviços.
O conceito para o atendimento adequado dos serviços de drenagem, ele é um pouco diferente, né, das áreas em relação às áreas urbanas e rurais. Todos os conceitos aqui adotados, bem como os dados, né, as premissas, são baseadas no Plan-SAB e no PSBR, conforme a Raíssa explicou, né, lá no momento da apresentação no YouTube. Então, aqui em relação ao atendimento adequado, né? De acordo com o Plan-SAB, que é a nossa referência para as áreas urbanas, o atendimento adequado no eixo de drenagem equivale à ausência de risco de inundação. Esse é o conceito estabelecido pelo Plan-SAB. Aqui, no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Salto de Pirapora, a gente propõe também a inclusão dos eventos de alagamento, enxurrada e movimento de massa. Então, aqui no âmbito dessa revisão, a gente entende que o domicílio ele está atendido adequadamente no eixo de drenagem urbana, quando dá ausência de riscos desses eventos de inundação, alagamento e enxurrada e movimentos de massa. Com relação às áreas rurais, de acordo com o PSBR, o atendimento adequado ele se refere à presença de soluções de manejo de águas pluviais, em duas escalas. Primeiro, a gente analisa a presença dessas soluções nas áreas dos lotes domiciliares, também denominados peridomicílios. E a segunda escala, no segundo momento, a gente analisa a presença desses dispositivos, né, dessas soluções no âmbito do sistema viário interno, que seriam as vias aí rurais. Diante desses conceitos estabelecidos, são estabelecidas algumas metas para alguns indicadores, também tudo baseado no Plan-SAB e no PSBR. Então, de acordo com o Plan-SAB, né, para avaliar o atendimento das áreas urbanas, no que tange à drenagem urbana e manejo das águas pluviais, é utilizado o indicador de percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana. Por que a gente utiliza esse indicador? Porque ele é um indicador existente no SNIS, né? Na verdade, ele é um indicador complementar a um indicador do SNIS. Então, a gente tem dados para esse indicador, por isso ele é utilizado. Então, de acordo, né, com esse indicador aí, o dado declarado pelo município é de que 99,9% dos domicílios não possuem risco de inundação. As metas estabelecidas pelo Plan-SAB para 2033 e 2041, respectivamente, são de 97,3% e 97,9%. Então, a gente percebe que, de acordo com o dado declarado pelo município, hoje, atualmente, Salto de Pirapora já está acima da meta estabelecida. Um contexto, assim, a gente está confiando nesse dado declarado, né? Então, nesse caso, a gente propõe a manutenção desse percentual de 99,9% dos domicílios atendidos ao longo do horizonte de planejamento do plano, isso é, até 2041. Para as áreas rurais, são utilizados dois indicadores, de acordo com o PSBR. O primeiro indicador é o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimentação, meio-fio e boca de lobo. Esse indicador ele avalia o déficit, né, o atendimento na escala do sistema viário interno. Esse indicador ele é calculado com base em dados do censo. E esses dados eles são disponíveis apenas para alguns setores censitários. Então, aqui no âmbito do planejamento, para os setores que não possuem dados, a gente adota a premissa de que todos os domicílios estão em déficit. Por isso, esse dado de 0%. As metas estabelecidas para esse indicador, com base no PSBR, para 2038 e para 2041, são respectivamente de 45% e 49%. O segundo indicador ele é utilizado para avaliar o atendimento no âmbito do peridomicílio. Esse indicador é o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente. Esse é um indicador inexistente nas bases de dados oficiais e é um indicador, então, proposto pelo PSBR. Nessa situação, a gente adota também a premissa de que todos os domicílios estariam em déficit nessa escala, por isso também o dado atual de 0%. As metas estabelecidas para 2038 e 2041 para esse indicador são de, respectivamente, 30% e 36%. Diante dos dados levantados, né, foram identificadas, então, as principais carências aí do município. Então, eu pontuo a ausência de mecanismos, né, para administrar aí a prestação do serviço de drenagem urbana, uma vez que não possui plano diretor de drenagem urbana, nem um plano de manejo de águas pluviais para as áreas rurais, nem um cadastro da rede subterrânea. Foram também identificados pontos críticos de inundação no município. Outro ponto, né, outra carência observada é a escassez de estruturas de microdrenagem para captação de águas pluviais.
são estruturas de bueiro, boca de lobo, canaletas, entre outros. Foi identificada também a necessidade de manutenção e limpeza dos dispositivos de microdrenagem. E a última carência que eu pontuo aqui é uma carência não só do município de Salto, mas como de outros municípios também. A gente sabe que o eixo da drenagem urbana ele tem um problema muito grande em relação à base de dados. Então, uma necessidade, né, aliada em uma carência, seria a atualização dos indicadores existentes, bem como o aumento da confiabilidade dos dados já existentes. Aqui, por exemplo, né, o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede declarada, os domicílios rurais atendidos com solução aí para o manejo das águas pluviais. Então, essa é uma carência aí bem forte, né, nesse eixo do saneamento. É um passo importante essa atualização e aumento da confiabilidade dos dados para que o planejamento ele possa ser mais ser assertivo. Então, diante dos dados levantados e das demandas calculadas, foram propostas algumas ações de forma a sanar as carências identificadas e garantir que as metas sejam atingidas aí ao longo do horizonte de planejamento. Dentre essas ações, eu cito a realização, né, do cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana, a necessidade de identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, a identificação da existência de ligações cruzadas indevidas aí entre o sistema de esgotamento sanitário e o sistema de drenagem urbana, a elaboração do plano diretor de drenagem urbana, a necessidade de regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando aí instrumentos de controle e verificação, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de 99,9% dos domicílios sem risco, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar plano de manutenção das estradas vicinais, adequação do sistema viário das áreas rurais aí no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento da meta de 49% dos domicílios rurais, implantar soluções de manejo de águas pluviais no âmbito aí do lote, né, do peridomicílio das áreas rurais, possibilitando a infiltração do escoamento superficial e garantindo o atendimento da meta de 36%. Realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e das estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar o plano de emergência e contingência, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e, por fim, implementar a rede de monitoramento hidrológico e o sistema de previsão e alerta. Então, para essas ações, né, foram estimados investimentos em medidas estruturais e medidas estruturantes. Aqui eu cito, né, que as medidas estruturais elas englobam obras e intervenções físicas em infraestrutura de saneamento, enquanto as medidas estruturantes, né, também denominadas não estruturais, elas são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, né, a implementação de mecanismos de participação e de controle social, bem como a qualificação aí dos profissionais e atores envolvidos. Então, em relação a esses montantes, né, para as medidas estruturais, no primeiro horizonte de planejamento, que seria de 2022 a 2033, foram estimados cerca de 14,5 milhões de reais. Para o horizonte de 2033 a 2041, somam-se para as medidas estruturais mais cerca de 18,7 milhões. Para as medidas estruturantes, foram estimados para o primeiro horizonte 1,4 milhões, cerca de 1,4 milhões, e para o segundo horizonte somam-se mais 1,9 milhões. Bom, então, de forma resumida, esses foram os dados de diagnóstico e prognóstico do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou contribuições, eu estou à disposição aí para escutá-los. Alguém vai se manifestar? Alguém quer se manifestar, comentar, tirar alguma dúvida? Se não, eu acho que nós podemos seguir para a apresentação de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, ao final, se alguém lembrar, tiver algum questionamento, a gente retoma a drenagem também.
Beleza, obrigada, é isso. Então, pessoal, agora eu vou apresentar aqui o diagnóstico e o prognóstico, né, do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, os resíduos, a gente separa os resíduos por tipos, né? Então, primeiramente aqui a gente vai falar dos resíduos sólidos urbanos, que são os resíduos domiciliares, né, que é o gerado na nossa casa, mais os resíduos de limpeza urbana, que é o de varrição, né, da capina e poda. Então, atualmente, os serviços estão sob competência da Prefeitura Municipal, através, né, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Sobre a política tarifária, não é cobrada taxa pelos serviços de limpeza urbana, para execução desse serviço. E os equipamentos e equipes envolvidos são 5 caminhões compactadores e um caminhão polinguindaste, e 24 funcionários para coleta, 6 para varrição e 19 funcionários para capina, com a destinação final desses resíduos no aterro municipal de Salto de Pirapora. Então, a gente faz uma estimativa aí que em 2023, né, há uma geração de 12.997 toneladas desse tipo de resíduo, com essa geração em 2041 sendo de 16.495, sendo que a capacidade instalada no município, ou seja, a capacidade dos caminhões que existem atualmente, né, somando as capacidades dos caminhões de acordo com a frequência que eles estão indo, estão passando nas ruas, né, é de 20.852 toneladas, indicando aí, né, que é o suficiente tanto para o que é gerado atualmente, tanto para o que é gerado em 2041, né, que é final de plano. Além dentro dos resíduos sólidos urbanos, também tem os resíduos recicláveis, né, que a gente também gera na nossa própria casa. Então, no município de Salto de Pirapora tem a cooperativa, né, a Coresp, e que conta, pode ter tido alguma atualização, né, com 8 cooperados, localizado na Rua Francisca dos Santos, possui apenas prensa e balança, e existem, né, esses containers aí que são que possuem essa destinação dos resíduos recicláveis, e aí eles são coletados pela prefeitura e encaminhados, né, para a cooperativa. E além desses pontos, também há a coleta porta a porta, né, realizada pelos cooperados. Essa cooperativa tem o apoio da prefeitura com o local de funcionamento, né, o fornecimento de EPIs, caminhão, combustível e motorista para coleta. Os outros resíduos também que a gente considera na revisão do plano são os resíduos de serviço de saúde, que são aqueles gerados nas unidades de saúde, né? E para coletar e destinar esses resíduos, precisa de ter uma empresa específica que seja, né, tenha o certificado, porque os resíduos gerados nessas unidades, eles são mais perigosos, né? Eles têm alguns que são cortantes, né? Que eles perfuram, né? Seringas, agulhas, e também tem alguns lixos que podem ser contaminantes. Então, por isso, precisa de uma coleta especializada. Então, o município conta com essa empresa, né, que licenciada para fazer a coleta desses resíduos, então, que tem o nome de Contemar Ambiental, e a Epolix faz o tratamento e a disposição final desses resíduos. Então, a frequência de coleta, né, dessa empresa varia por cada estabelecimento, né? A frequência de coleta normalmente ela é menor do que a dos resíduos comuns, né? Por a geração não ser a mesma dos resíduos comuns. E na Santa Casa, por exemplo, a coleta é feita dia sim e dia não, assim, 3 vezes na semana, né? Porque também há uma geração maior lá na Santa Casa do que nas outras unidades. Então, a gente estimou aí uma geração em 2023 de 6,3 toneladas de resíduos de serviço de saúde, com essa geração em 2041 chegando a 8,3 toneladas. O outro tipo de resíduo que também a gente analisa em âmbito do plano são os resíduos de construção civil, né? Aqueles gerados nas obras, né? Conhecidos também para algumas pessoas como entulhos. Então, no município não tem a coleta específica, não é fornecido esse serviço pela prefeitura, né? E existem as empresas privadas que fazem a coleta, diz que entulho, né? E o próprio gerador é responsável
por fazer a destinação correta. Então, a prefeitura colabora que para que você faça alguma obra na sua casa, é exigido, né, que tenha informação de como vai ser a destinação desses resíduos. Então, aqui a gente tem algumas fotos das visitas realizadas, né, dos locais de disposição dos resíduos antes deles serem coletados pela empresa. Então, a gente tem uma estimativa aí que os resíduos de serviços, de resíduos de construção civil, em 2023 é de 223 toneladas, e em geração em 2041 é de 259 toneladas de resíduos de construção civil. Eu falei dos locais aqui, mas eu estou falando agora dos resíduos de construção civil. Então, aqui as metas de atendimento, né, que a gente levou em consideração para a revisão do plano. Então, para o atendimento urbano, né, foi levado em consideração o Plano Nacional de Saneamento Básico, que determina que até 2033, 100% da população urbana seja atendida com a coleta direta de resíduos sólidos. Então, essa coleta direta é aquela coleta porta a porta, né, onde o caminhão passa na porta das casas recolhendo os resíduos. Então, de acordo com o dado informado pelo município, 100% da população urbana é contemplada com essa coleta atualmente. Então, a gente prevê aí que até 2041 se mantenha, né, 100% da população atendida e que o crescimento populacional, mesmo com o crescimento populacional, o aumento do número de domicílios, que esse percentual também seja contemplado para que continue mantendo 100%. E para a área rural, foi levado em consideração o Programa de Saneamento Brasil Rural, que é voltado, né, para essa área, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%. Então, o dado, né, que a gente tem do município é de que 93,2% da população rural é atendida com a coleta de resíduos, tanto a direta quanto ou a indireta. Então, a indireta é uma coleta realizada mais na área rural, mais comumente realizada, que é um ponto onde a população encaminha seus resíduos, né, leva lá e deposita nesse local e o caminhão passa somente nesses pontos. Então, como o município já atingiu a meta estabelecida para 2038, a gente prevê que até 2041, 100% da população rural seja contemplada com a coleta de resíduos, né? Para que todo o município, tanto a área urbana quanto a área rural, tenha a coleta desses resíduos. Então, de acordo com a nossa visita de campo, né, e também com a estimativa das demandas, a gente identificou as principais carências, sendo elas pontos de disposição irregular pelo município, contêineres insuficientes distribuídos pela cidade, né, para a disposição dos resíduos, locais na área rural sem coleta de resíduos sólidos, né, como mencionei ali, a porcentagem ela está abaixo de 100%, uma pequena porcentagem, mas existe. Equipe alocada na capina, né, para realizar esse serviço de capina no município é insuficiente, né, faltando ainda alguns locais para realizar esse serviço. Coleta seletiva atende apenas a área urbana. Inexistência da cobrança pelos serviços, né, e descarte inadequado de resíduos de construção civil e resíduos volumosos. Então, de acordo, né, com essas carências apresentadas, a nossa demanda, e o diagnóstico realizado, foram propostas as ações, sendo elas campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos recicláveis, né? Mostrando para a população como que faz, quais os resíduos que vão ser coletados, como que deve ser a limpeza desses resíduos. Implantação de compostagem, que é o reaproveitamento dos resíduos de limpeza urbana, né? De capina e de poda, que é o resto de árvore, né? O que foi podado nesse serviço, que é coletado na varrição, e que pode gerar um composto, né, com muitos nutrientes, pode ser usado em hortas e plantações. Implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal,
Essa ação é voltada especificamente para os pontos, né, aonde foram identificados à disposição, onde o pessoal joga os resíduos e não deveria, né, que acaba ali atraindo vetores, atraindo animais, mau cheiro, né? Aquisição de um triturador de galhos, que esse triturador vai auxiliar no processo de compostagem, que é para diminuir o tamanho dos galhos, né, e eles poderem ser colocados em um local para ser realizada a compostagem. Exposição e divulgação da coleta seletiva, né, em todo o município, já que ele atende parte da área urbana, então, que contemple a área urbana e também a área rural. E aquisição de novo caminhão para a frota de coleta devido, né, ao tempo aí de utilização dos caminhões. E também implantação de uma unidade de triagem de resíduos de construção civil, por esse ser um resíduo também muito gerado no município. Então, de acordo com as ações, né, apresentadas aqui, a gente apresenta os investimentos necessários, né, para a realização das mesmas. Então, em ações estruturais, né, voltadas mais para obras, estão previstos aí até 2033, 13.377.000, e de 2034 a 2041, 7.760.000 aproximadamente. Já em investimentos estruturantes, né, estão previstos 1.337.000 e 2034 a 2041, 766.000. Então, um total aí, né, para o primeiro curto e médio prazo, né, que seria até 2033, estão previstos 14.714.000, e de 2034 a 2041, um investimento menor, né, de 8.536.000. Então, aqui a gente finaliza, né, a parte de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e abre para a contribuição de vocês, que seja perguntas, dúvidas ou mesmo atualizações, né, e contribuições em relação ao que foi apresentado aqui. Lembrando que a gente apresentou também, né, de uma forma, os documentos são bem maiores, eles estão disponíveis, e a gente apresentou de uma forma, resumida aqui para vocês. Então, fiquem à vontade, estou à disposição aqui se quiserem contribuir. Alguém, pessoal, tem alguma dúvida, alguma consideração a se fazer? Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Ellen do consórcio Cobrapimi. Nós gostaríamos de saber se vocês têm alguma dúvida, né? Ficou alguma questão aí, porque esse é o momento, né, para que vocês possam nos auxiliar aí na elaboração desses documentos. Pessoal da prefeitura, tá tudo ok? Da sociedade civil? Podemos dizer que o documento está validado? Tá tudo ok, gente? Vocês estão nos ouvindo? Tá ouvindo aí, Ana? Então, assim, eu acho que o pessoal também está ouvindo, mas está mais quieto, ou se não está esperando água. É, né? Tá bom. Tá ok. Não, então tá. Então a gente vai aguardar o técnico chegar, ele já está quase entrando na sala, tá, pessoal? Peço só um pouquinho de paciência para vocês. E enquanto ele não entra, eu queria dizer, né, para vocês que, como já foi mencionado aí várias vezes através da Raíssa, da Emily lá no YouTube também, né? Nós estamos aí no período de consulta pública, os documentos eles estão disponíveis no site, né, do Serizo.
E aí, caso vocês tenham alguma questão ainda, até o dia 1º, vocês podem inserir, lá tem um formulário, tá? Para que vocês possam colocar as questões aí, tanto dúvida quanto consideração, né? O que vocês acharem pertinente aí dentro da revisão do plano. Então, assim, tá disponível lá no site, pmsbcerizo, né? .com.br, e aí é interessante que vocês entrem lá e dê o aval de vocês aí nos documentos, tá ok? Bom, agora eu vou convidar o Rodrigo para dar prosseguimento, né, Rodrigo? Em água, tão esperada aí, né, por vocês. Boa Obrigada. tarde, pessoal. Então, vamos dar sequência aí, né? O município, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo, né? Só confirme para mim, por favor. Tudo certo, Rodrigo. Então, boa tarde, né? Meu nome é Rodrigo Camargo, eu sou um dos especialistas aí do consórcio Cobrap-MI e vou estar fazendo a apresentação aí dos eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, os serviços de abastecimento de água no município, eles são prestados hoje pela Sabesp, né? Que o contrato ele foi assinado em 2 de junho de 2012, né? Então, e tem uma vigência aí de 30 anos. Além disso, né, os serviços de abastecimento de água, eles são regulados hoje pela Arcesp. É, no município, né, de Salto Pirapora, né, a prestação, né, o serviço de abastecimento coletivos, né, ele atende hoje a sede municipal, além de outras localidades situadas em aglomerados rurais e áreas rurais isoladas, né. Nota-se que na área de Jundiaquara, que hoje é atendida pelo sistema de Araçoiaba, além do atendimento de então, a gente tem a área de Jundiaquara, né, que é atendida pelo sistema de Araçoiaba, e além de uma parte do município, né, que é atendida pelo sistema da Sabesp de Piedade, né, que é essa área roxa aí do lado da região oeste do município. O sistema, né, de abastecimento de água do município hoje, ele conta com 2 captações superficiais, né, no Rio Pirapora e Córrego Santo Antônio, e 2 poços tubulares, né, que é o Portal e Bela Vista, que captam água do aquífero cristalino. Voltando aqui. As águas captadas superficialmente, né, elas são tratadas na ETA, né, que é Campo Largo e ETA Quintas, né. Ambas as ETAs, elas utilizam-se do tratamento convencional, né, e a ETA Campo Largo, ela possui uma capacidade nominal de 30 litros por segundo e a ETA Quintas de 40 litros por segundo. Já os poços, né, na saída dos poços, né, e também da ETA, né, é realizada a desinfecção, né, e adição do flúor no município. Então, para os poços, a tecnologia adotada, né, é de simples desinfecção. Após o tratamento, né, essa água aí, ela é destinada aí para 14 centros de reservação no município, né, que juntos totalizam aí um pouco mais de 5 mil metros cúbicos, né, de capacidade de reservação de água. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral com ou sem canalização interna, ou poço ou nascente na propriedade com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Então, para a definição das metas de cobertura, né, foi para as áreas que serão atendidas por sistemas coletivos, né, foi seguido, né, a Lei Federal 14.026 de 2020 e o Plan SAB, e para as áreas que serão atendidas por soluções individuais, o PSBR. Então, para as áreas com sistemas coletivos, né, a meta definida é de 99% para 2033, e ao final do plano, né, prevê aí a cobertura de 100%. E o índice atual no município é de 99%. Já para as áreas que serão atendidas por soluções individuais, né, a gente tem que a meta definida pelo PSBR para 2038 é de 100%. E essa meta aí deverá ser mantida constante, né, até aí o final do horizonte de planejamento, que é 2041. E o índice atual é de 96,2% aí de cobertura de atendimento adequado por soluções individuais. Além das metas de cobertura, né, no âmbito do plano municipal, foram propostos aí 4 indicadores aí para acompanhamento da
qualidade dos serviços prestados, né, por sistemas coletivos. Então, o primeiro indicador, que é o índice de desconformidade por coliformes totais, né, é um índice relacionado à eficiência do tratamento, e o qual é proposto aí que até 1% das amostras, né, acusem a presença desses micro-organismos, né. O índice atual no município é de 0,32%, onde observa-se a conformidade. O segundo indicador, que ele está relacionado à regularidade e continuidade, né, dos serviços prestados, é ele é o mesmo indicador que foi proposto no Plan SAP, cuja meta, né, para a região sudeste é de 21,6%. E o índice é 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme dados, né, que foram preenchidos aí pelo prestador no SNIS, né, não foi possível calcular qual que é o índice atual para o município. Os dois últimos índices, né, que é o índice de hidrometração e o índice de perdas de água na distribuição, né, as metas também foram estabelecidas conforme no Plan SAB, né, sendo 100% para o índice de hidrometração, no qual já é cumprida, e para o índice de perdas de água na distribuição, né, a meta para a região sudeste para 2033 de 29%, sendo que o índice atual aí é de 38,3%. Então, as principais carências, né, observadas aí para o eixo de abastecimento de água, né, a gente tem que a atual capacidade outorgada é insuficiente, né, mesmo que as captações de stand-by aí sejam ativadas, então, frente ao crescimento populacional previsto no município, né, será necessária aí revisão das outorgas de captação e, consequentemente, também, né, do incremento aí da captação de água. A gente também tem que a capacidade de tratamento e reservação também instalada no município também é insuficiente, né? Então, também essa infraestrutura toda ela deverá ser ampliada aí para que haja o atendimento adequado. Então, outra situação apresentada, né, que é a situação das perdas de água, né, que encontram-se elevados, índices elevados, então é necessário aí também o incremento, né, dessas ações, né, o apoio e intensificação das ações aí para contenção aí das perdas de água na distribuição e para a população aí que não será atendida por sistemas coletivos, né, e sim por soluções individuais, né, é necessário aí um apoio, né, para a implantação dessas soluções, uma vez que o maior déficit, né, pelo serviço de abastecimento de água encontra-se para essas regiões, né, então é necessário esse apoio. Então, a gente tem as ações propostas aí, né? Primeiro, né, a ação é uma ação de elaboração de estudos de viabilidade de projetos para implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água, né, para as áreas que hoje não são atendidas. Então, uma vez que há essa necessidade do incremento, né, do atendimento, né, no município, então a gente prevê, né, a elaboração desses estudos para ver a viabilidade, se pode ser implantado sistemas coletivos ou não, né? Esse estudo de viabilidade deverá observar, né, a aglomeração urbana, né, e ver se há há viabilidade técnica e econômica, né, para a implantação de sistemas coletivos. Então, a segunda ação, né, que visa já a ampliação desse atendimento, né, então essa ação aí, após os estudos, né, será realizada a implantação desses sistemas ou ampliação aí de soluções individuais, né, o que será necessário é um incremento aí do atendimento adequado no município para o alcance das metas. A gente tem essa ação, o programa, né, de ampliação da capacidade de produção de água, ampliação da capacidade de tratamento de água e também da capacidade de reservação, né, que são situações aí que foram observadas no estudo de demanda, né, na projeção das demandas pelos serviços, né. Então, até 2041, né, conforme a expectativa de crescimento populacional e necessidade, né, da prestação do serviço, né, será necessária a intensificação aí de toda a produção de água, né, quando a gente fala produção é captação e tratamento, como também da reservação, né, uma vez que para a continuidade do serviço é necessário aí o armazenamento de 1/3 do volume de água aí consumido diariamente. A gente tem essa necessidade aí de uma ação contínua, né, em apoio, né, para o controle das perdas de água
da distribuição. Então, já são desenvolvidas ações aí pelo prestador do município, mas uma vez que os índices, né, de perda de água eles se encontram-se acima, né, da meta ainda, é necessária aí a intensificação dessas ações. Então, esse programa aí visa esse apoio aí ao prestador do município. A gente também tem uma outra ação contínua, né, de manutenção dos sistemas coletivos, né, que é um programa aí que visa desenvolver, né, promover ações aí que possam garantir, né, o atendimento da qualidade dos serviços prestados, né, conforme foi apresentado anteriormente, né, há outros indicadores aí que são atendidos, né, então é importante aí haver a manutenção desse atendimento, dessa conformidade. Para os novos sistemas, né, que serão implementados, né, é importante aí que eles sejam regulados ambientalmente, né? Então, eles possuem licença ambiental e também, né, que o lodo gerado no processo aí de tratamento, caso haja uma estação de tratamento de água, né, ele possa ser disposto ambientalmente adequadamente, possa ser disposto adequadamente, né? Então, essa ação aí visa essa situação. Já a população aqui será abastecida aí por soluções individuais, né, que terão acesso, é importante aí o apoio, né, para a distribuição de kits, né, para o tratamento, para que elas possam realizar o tratamento de água dessas soluções individuais, e além também de ações aí que visam a capacitação técnica, né, para a correta operação, uma vez que esses responsáveis desses imóveis, né, geralmente rurais, né, que já estão em áreas mais dispersas, eles serão os próprios operadores do sistema. E uma outra ação aí, programa aí voltado, né, para a população do município, né, uma ação aí de educação ambiental para o consumo consciente de água, né, vista aí cenários de incremento, né, populacional e redução da disponibilidade hídrica, né, devido às mudanças climáticas, né, é importante sempre a gente estar visando aí essa conscientização aí do consumo de água para evitar perdas aí. Os investimentos necessários, né, no município, né? A gente tem que até 2033 encontra-se previstos, né, quase 27 milhões aí de reais em investimentos em medidas estruturais. Essas medidas englobam obras e intervenções físicas em infraestrutura de saneamento básico. Já no período posterior, né, do plano, que é de 2034 a 2041, os investimentos necessários aí serão de quase pouco mais de 20,5 milhões de reais. Já em medidas estruturantes, né, ou também denominadas não estruturais, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, a implementação de mecanismos de participação e controle social, a qualificação dos atores envolvidos ou desenvolvimento de estudos e projetos, né, a gente tem que previstos, né, investimentos aí até 2033 de 2,6 milhões de reais, no período posterior aí, pouquinho mais de 2 milhões de reais. Então, essa, né, é a apresentação aí do eixo de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam fazer as contribuições, tirar suas dúvidas. Bom, agora é aquele momento esperado, né, gente, que vocês podem ficar à vontade em relação a isso de abastecimento de água. Eu acho que o Ivan já vai falar, né, Ivan? Eu vou falar só a respeito de captações. Quando foi feito todo esse estudo aqui em Salto de Pirapora, nós tínhamos as 2 captações, né? E agora nós já estamos com a terceira, que é no Rio Sarapuí, tá? Já uma outra captação. E em termos de reservação, instalado e sendo implantado já, esse ano aqui, mais 1.400 metros cúbicos de reservação no município. Tá? Agradeço, Ivan. Essas ações, elas são as ações já desenvolvidas, né? Vocês têm nos passado, e a gente tem colocado como exemplificando, né? Que já estão sendo adotadas medidas, já visando não chegar, né, naquele déficit, já que existe um período, né, de execução de projeto, obra, então a gente tem enfatizado essa situação aí no plano. Certo. E o programa de redução de perdas, estamos trabalhando forte nisso aí, né, com pesquisas de ácido de escuta, geofonamento e troca de ramais. Não estamos trocando, não estamos fazendo a manutenção, o conserto do ramal.
e sim trocando por um material novo, de melhor qualidade, menos conexões, né? Então, está sendo feito esse tipo de serviço também no município. Orlando levantou a mão. Oi, boa tarde. Nós estamos aqui numa turminha. Está ouvindo? Sim, Então, te escuto. A gente gostaria de saber como que nós, população, podemos ajudar nessa parte de educação ambiental. A gente mora aqui numa área, a gente diz que é um pouco contraditória, porque ela é uma área urbana dentro de um rural, mas ela é considerada área urbana. De alguma forma, nós, população, podemos contribuir nessa parte de educação ambiental? Como vocês veem isso? E se a prefeitura tem algum programa, algumas metas nessa área de educação ambiental, oficinas? Então, pessoal, a principal forma, né, de participação da população são os conselhos, né? Eu não sei como é que está o Conselho de Meio Ambiente ou de Saneamento, né? Mas até dentro daquelas ações institucionais, né, que a Raíssa comentou, na apresentação que foi no YouTube, né? É necessário sempre a gente apoiar, caso não esteja instalado, né, a instalação desses conselhos, senão intensificar essas ações, né? Porque o controle, né, social, da execução do plano, ela é feita diretamente dentro desses conselhos, né? E aí é importante que o conselho, agora não me recordo, porque são tantos municípios do Cerezo, eu teria que verificar a informação, mas eu não sei se é conselho de meio ambiente, Condema. CODEMA, né, de meio ambiente, né? Então, o que a gente recomenda também sempre é que seja criado, se possível, né, um conselho específico de saneamento. E que esse conselho acompanhe, né, a execução, acompanhe as ações, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Obrigada. A gente já participa, né, do Conselho do Meio Ambiente e ele é bem bacana. A gente já está fazendo algumas coisas juntos, e a gente vê que esse é um bom caminho, né, que a gente gosta de participar e a prefeitura nos abre esse espaço, é um espaço, né, também do munícipe, e a gente quer cada vez mais participar, porque a gente vê que, assim, principalmente quando se trabalha com criança, não só criança, adulto também, quando fica muito no teórico, fica muito distante, uma coisa muito vaga, né? Então, a gente vê que, como a gente estava comentando aqui, a Suzete até falou, levar o povo para a beira do rio, para a beira do córrego, para ver a mata ciliar, o que tem, o que já foi destruído, para tentar manter, né, melhorar cada vez mais, né? Então, o que a gente percebe também em relação ao assunto do conselho é que, assim, eu acho que a gente tem que, já que a população não vai até ao conselho, trazer o conselho para nós, entendeu? Trazer, descentralizar isso e chamar mais a atenção da população. Porque nós aqui, a gente estava falando sobre o desperdício da água, né? O que acontece? O trator passa para arrumar uma rua, ele fura um cano. Aí aquele cano fica jorrando a semana inteira, aí você tem que entrar. Então, assim, a população tem que abraçar isso. Tem que encontrar um meio de levar o conselho até a sociedade, principalmente a sociedade que está mais afastada. Entendeu? Entendi. Outra local assim que eu vejo, né, também é que os serviços hoje eles são regulados pela Arcesp, né? Então, os canais de ouvidoria da Arcesp, eles são também uma importante ferramenta aí para que a população possa estar sinalizando, né, essas necessidades aí, o que não deu certo, né, porque a Sabesp ela tem os canais de atendimento, mas caso não seja, né, atendido, né, nesse tempo, a ouvidoria do agente regulador é um outro canal aí criado também para que possa ir
apoiar as ações, né? As necessidades aí. Perfeito. Obrigada. Nada. Obrigada pelas contribuições. Mais alguém, pessoal? A gente pode seguir para esgotamento? Gente, vocês me dão só um minuto aqui, porque o celular, o notebook tá acabando a bateria, eu só vou precisar recarregar aqui. Tá Só um ok. minutinho. Fechou o microfone? Tô fechando. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né? Dá licença, só um minutinho, aproveitar rapidinho. Pode falar, Ivan. Esse é o bairro rural aí, se o pessoal não avisa a gente a respeito de vazamento, a gente não fica sabendo. No portal, eu tenho contato direto com o pessoal da associação, igual hoje mesmo está passando a máquina lá, já quebrou uma rede, a menina já me avisou, já abriu uma ordem de serviço. Mas é interessante vocês ligarem no 0800 0550 195. Essa é a central de atendimento da Sabesp, é 24 horas, tá? Percebeu um vazamento, liga nesse 0800 0550 195, eles vão registrar a reclamação, informação do vazamento, e eles passam para a nossa parte operacional executar. E também tem agora o WhatsApp, né? Que eu vou disponibilizar para o pessoal do bairro lá, vou passar para eles também. É uma ferramenta, hoje é mais fácil, né, para trabalhar com ela, tá bom? Obrigado, Boa Ivan. tarde a todos. Boa tarde, estão ouvindo? Boa tarde, Rafael. Estamos sim. Sim. Só complementando o que o Ivan falou, Ivan, eu, né, e só a gente faz parte do Condema. Nós temos um grupo, né, de WhatsApp no Condema. O telefone, eu falei da outra vez numa reunião nossa, esse tipo de coisa para nós é uma perda bastante grande, é um negócio bastante significativo. Então, quando perceber esse tipo de coisa, um vazamento, alguma coisa assim, chama direto no WhatsApp, talvez fique mais prático para a gente buscar a solução. Tá? Isso é um negócio bastante significativo, perder água tratada é muito negativo para a gente. Então, só para reforçar aquilo que eu havia dito da outra vez, é bastante importante. Obrigado, Rafael. Então, gente, eu vou fazer a apresentação aqui do eixo de esgotamento sanitário. O serviço, né, de abastecimento de... Tá. Deixa eu só... Como foi a apresentação? Tá com, na verdade, é um livro. Então, gente, o serviço de esgotamento sanitário está só com erro aqui no slide. Eles são prestados pela Sabesp, né, que o contrato aí que inicia em 2012, vigência de 30 anos, e assim como o serviço de abastecimento de água, né, há uma regulação do serviço de esgotamento sanitário realizada aí pela Arcesp. A área, né, prestada hoje, né, ela é menor do que a área prestada aí pelo serviço de abastecimento de água. Então, a área com prestação de serviço de esgotamento sanitário, né, hoje ela ocorre na sede urbana
e demais áreas rurais aí de Piraporinha, Jardim São Lucas, Parque Pirapora, Jardim dos Ipês e Capão Redondo. E também a gente observou, né, durante a execução do plano aí, que em parte aí do Parque Pirapora, Jardim dos Ipês e Capão Redondo, e também o bairro Recanto São Manuel, né, ainda não tem a instalação aí de sistema público coletivo, apesar de fazer parte aí do contrato de concessão. Hoje o sistema, né, ele conta aí com 71 quilômetros de rede coletora de esgoto e 11.680 ligações. A principal, né, categoria aí das ligações é de usuário, né, que é 92,3%, seguida aí de comercial, que representa 6%. Aí tem pouco representativo no município, né, mas mista, pública e industrial. O transporte, né, de esgoto, ele é realizado aí por coletores troncos, né, que destinam aí para 5 estações elevatórias de esgoto, né, que Piraporinha 1 e 2, Corvinho, Jardim Cachoeira, Jardim São Lucas e São Manuel. E também tem uma estação aí elevatória aí que encontra-se em obra aí no município, que é a de São Manuel, né? É, Essas estações aí, até a última, né? Estão aqui só exemplificando, né? As estações elevatórias do município. Então, as estações elevatórias se destinam aí para a ET Morro Branco, né? Essa ET, ela utiliza-se a tecnologia de lagoa facultativa, possui uma capacidade nominal aí de 121,59 litros por segundo de esgoto ser tratado. E o lançamento, né, do efluente tratado é realizado aí no rio Pirapora. Para o atendimento, considera-se atendimento adequado, né, conforme as mesmas premissas que foi apresentado no eixo de abastecimento de água, né, para sistemas coletivos de esgotamento sanitário, quando ocorre a coleta seguida de tratamento, e para soluções individuais, quando é realizada, né, a forma de esgotamento se dá por fossa séptica. As demais formas, né, elas são consideradas precárias, né, pelo risco aí de contaminação do meio ambiente ou agravos à saúde. Então, para a definição das metas, né, para a área, para os sistemas coletivos, né, utilizou-se a Lei 14.026 de 2020 e o Plano SAB, né, no qual estipulei que para 2033 a meta é de 90% de cobertura e o índice atual aí nessa área a ser abrangida aí por sistemas coletivos é de 96,6%. Já para as áreas, né, que não serão atendidas por sistemas coletivos e o acesso dará por soluções individuais, né, a gente tem que a meta definida pelo PSBR para 2038 é de 95% e o índice atual, né, de cobertura é de 23,9%. Então, já de cara aí observa-se que é um enorme déficit aí para essa população aí residente aí em áreas não atendidas por sistemas coletivos. Então, é, entre as principais carências, né, observadas tanto na fase de diagnóstico e prognóstico para o município, né, a gente tem destaque aí que o índice total de atendimento, né, por coleta de esgoto é de 96,6%, então é necessário aí o incremento, né, da rede coletora, que se destinará aí para a ET. Na ET, né, do município, né, foi observada aí durante as visitas, né, de diagnóstico, né, foi observada a formação de escuna, de espuma no lançamento da ET no Rio Pirapora. A poucos metros, né, a jusante também foi observada uma intensa eutrofização. Essas situações aí são indicativos de que a ET não estava operando adequadamente, né? E pro, conforme comentado, né, que existe um enorme déficit aí para a população que reside fora dessas áreas a serem atendidas por sistemas coletivos, né, que há um predomínio aí de uso, né, de formas inadequadas de esgotamento sanitário, né, com destaque aí para fossas rudimentares, né, nos quais 63,1% desses domicílios utilizavam dessa forma. Então, é uma carência enorme e a situação aí agrava, né, conforme comentado, a contaminação do meio ambiente, né, e também agravos à saúde, o risco de agravos à saúde. Então, com base nessas carências, né, foram propostos para o plano municipal algumas ações, né, e programas a serem implementados, né.
O primeiro é de elaboração de estudos de viabilidade de projetos para implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as áreas, né, que hoje já são atendidas aí por sistemas de abastecimento de água. Por já serem atendidos por sistemas de abastecimento de água, entende-se, né, que já há uma viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistemas coletivos, né? Já há uma densidade populacional ali adequada que possibilita a implantação desses sistemas coletivos. Então, esses estudos, eles irão verificar, né, a necessidade, qual que será a extensão da rede, o número de ligações, como que se dá, qual a previsão, né, de substituição das ligações e tudo. Então, essa ação de estudo, ela deverá ser executada logo nos primeiros anos do plano. Conforme a carência, né, observada aí do município, né, que ainda a rede coletora não abrange toda a área, né, então é prevista essa ação aí de ampliação da rede coletora de esgoto para que possa ser alcançada aí a toda a população urbana e rural também que reside próximo a essas áreas. Após, né, a elaboração dos estudos, né, da primeira ação, né, a gente prevê a instalação desses sistemas coletivos, né, nessas áreas aí. Caso os estudos indiquem, né, que não hajam viabilidade, né, será prevista a implantação de soluções individuais adequadas, né, de esgotamento sanitário. O importante é que sejam implantadas soluções adequadas e essas ações aí que visam, né, a ser realizados no curto prazo, elas têm o objetivo, né, do incremento da cobertura pelos serviços para que as metas aí possam ser alcançadas, né? E o conjunto dessas quatro ações aí visam essa situação. Já a aferição da eficiência do tratamento, né, é um programa aí que foi proposto, né, no âmbito do município, uma vez aí que se faz necessário aferir a eficiência do tratamento realizado na ET do município, considerando, né, as variáveis, né, que são pertinentes, tais como o tempo de retenção, né, do efluente no sistema, carga de entrada, né, por eventos, e que possam causar aí maior ou menor diluição aí do efluente. É, a outra ação aqui proposta, né, é de forma à manutenção dos sistemas coletivos, né, é uma ação aí contínua a ser executada aí nos moldes do que já é feito aí pela Sabesp, né, para garantia da qualidade dos serviços prestados, né, para o eixo de esgotamento sanitário. A gente também tem uma ação aí de conscientização, né, para a manutenção dos sistemas individuais, né, uma vez aí que após, né, a implantação desses sistemas, né, é importante aí que haja ações aí que visam a capacitação, conscientização para a correta manutenção desses sistemas. E no futuro eles não acabem, né, operando aí como novas fossas rudimentares, né? Então essa também é uma ação aí contínua a ser executada aí durante todo o plano. Para o perfeito, né, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para identificação e correção de ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, né, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com as ações de conscientização da população acerca da importância de eliminar as ligações irregulares. Para os novos sistemas, né, que serão implementados, né, a gente tem essa outra ação de licenciamento ambiental e monitoramento do sistema de tratamento de esgoto, né, que visa que esses novos sistemas, né, eles tenham licenciamento ambiental junto ao órgão competente. Então, nesse sentido, né, deve-se realizar um monitoramento dos efluentes do corpo receptor, englobando aí no mínimo os parâmetros e frequências definidos na legislação pertinente e licenciamento dos sistemas. A última ação, né, de implantação das melhorias ambientais do sistema de tratamento de esgoto, né, visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de seus produtos e reuso de efluentes, né, a partir de estudos a serem elaborados aí pelo prestador. Todos os investimentos necessários no município, né, a gente tem que até 2033, né, são previstos aí em medidas estruturais que englobam obras, intervenções físicas aí, investimentos de pouco mais de 23 milhões de reais. Já no período posterior do plano, né, de 2034 a 2041, os investimentos requeridos, né, são da ordem de 18,1 bilhões de reais. Em medidas estruturantes, né, ou também não estruturais, né,
que são ações voltadas para o desenvolvimento, né, institucional, implementação de mecanismos de participação em controle social, qualificação, né, de todos os atores envolvidos, ou também desenvolvimento de estudos e projetos, né, a gente tem que os investimentos previstos até 2033 são da ordem de 1,5 milhões de reais, e no período posterior, né, decai um pouco aí para quase 1,3 milhões de reais. E para a implantação aí de soluções, né, individuais de esgotamento sanitário, né, são previstos aí investimentos da ordem de 1 milhão pouco mais de 1 milhão até 2033 e de 626.374 no período de 2034 a 2041. A gente, para realizar, né, esse levantamento dos investimentos, né, a gente considerou somente o uso da fossa séptica. Mas é claro que a matriz tecnológica do PSBR, né, ela estipula outras formas de esgotamento sanitário adequadas. Então, aqueles estudos, né, aquela ação que prevê a elaboração dos estudos, né, dentro desses estudos deverá ser verificada qual a melhor forma de esgotamento sanitário que se adequa àquela comunidade, tá? Então, esse foi o apresentação, né, do serviço de abastecimento de esgotamento sanitário. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas. Vamos lá. São Manuel 1 e 2 já está em operação, né? Quando vocês estiveram aqui, estava em obras, aí na elevatória, a rede, já está tudo pronto, 100% operando, 100%, não está 100% coletado ainda, porque nem todos os moradores se adequaram ainda, né? Inclusive, entrou até o Ministério Público na jogada para obrigar o pessoal a fazer a conexão à rede coletora, tá? Parque Pirapora está concluindo o coletor tronco agora, toda a rede pronta, todos os ramais prontos, né? Já está concluindo o coletor que vai levar esse esgoto até a elevatória São Lucas e do São Lucas para ET, tá? Agora, a zona rural nossa aqui, a maioria são chacras de loteamento, são loteamentos de chacras de veraneio, né? Meus amigos aí que é do portal, hoje o portal do Pirapora, hoje é o maior bairro da cidade, é um bairro, se eu não estiver enganado, com 140 alqueires, hoje em torno de 1.300 chacras. Loteamento, Parque Pirapora, Portal Pirapora, Arco-Íris, São Manuel 1, São Manuel, aliás, Quintas 1, Quintas 2, são todos loteamentos aprovados com fossa séptica, tá? E nem todos fizeram fossa séptica, poucos que fazem fossa séptica, a maioria é a fossa rudimentar, a famosa fossa negra, né? Então, aí teria que ter uma fiscalização, né, do poder concedente aí, para obrigar esses moradores a fazer esse tratamento individualizado, né? Tem que ter, porque acaba contaminando, né, solo freático, tudo. Então, a maioria dos bairros aqui, ligações rurais, são bairros de chacras de veraneio. Então, são todas áreas grandes, com 1.000 metros, 2.000 metros, onde tem espaço suficiente que seja implantados sistemas aí, tá? A ET, quanto à ET, nós fizemos um desassoreamento das lagoas, teve a remoção todo o lodo das 4 lagoas, das 2 lagoas aeradas e 2 lagoas de sedimentação. Então, em bags, esse bag está em processo de drenagem. Acredito que mais um tempinho já dá para a gente fazer a qualificação do material, né, para ver a destinação, no qual tipo de aterro que a gente vai mandar. Ela também está em obra, tem obra de ampliação dos leitos de secagem, coberturas dos leitos de secagem, o tanque de contato, né, já está pronto, falta fazer as interligações, dosagem do desinfecção final, também já está sendo dosado, né? Então, tá um andamento bom de obras aí, que já deu, só nessas drenagens aí, já deu uma melhora 100%, vamos dizer, na qualidade do efluente, viu? Tanto é que o rio, aquelas acrósticas que tinha, já não tem mais nada mais, viu? Tá limpo. Ivan, agradeço as contribuições, né? A gente vai estar colocando esses destaques aí também ao longo do documento do produto. Certo.
O bairro São Lucas, para você, está como área rural, viu? Mas não é área rural, não, viu? É área urbana, viu? São Lucas. Tá. Ele está do lado da ET, é uma área urbana, viu? Só para título de informação. Não, ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Tudo certo, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma consideração a fazer, alguma complementação, né? Podemos encerrar, então, a nossa audiência? Acho que sim, né, Rodrigo? Acho que sim. Eu agradeço as contribuições aí para este abastecimento de água, esgotamento sanitário. A gente vai estar pegando essas contribuições e inserindo, então vou rever até essa situação aí do bairro São Lucas, Ivan, para o esgotamento. E agradeço mesmo a contribuição, a participação de todos. Isso agradecemos aí, né, em nome do consórcio Cobrap-MI, a participação, a disponibilidade de todos vocês aí, ao longo aí da apresentação dos 4 eixos, né, e queria só reforçar que os documentos, eles permanecem ainda para consulta pública, né, até o dia 1º. Então, assim, é interessante que caso vocês ainda pensem em alguma coisa, né, depois de um tempinho aí em relação a essa audiência, às vezes vocês vão pensar em alguma coisa aí depois e ainda queiram colocar, né, queira fazer uma consideração, lá no site, esse site pmsbceris.com.br, estão todos os documentos, né, atualizados, e também tem as gravações, né, da primeira oficina, da segunda oficina, e a gente vai subir com essa gravação aqui também. Então, vocês podem rever, caso vocês queiram, podem abrir os documentos aí, se tiver alguma dúvida, lá está disponível um formulário, para vocês preencherem e enviarem para a gente até o dia 1º, tá? Aí a gente vai pegar todas essas informações que vocês passarem para a gente e readequar o produto. Então, aí no final, a gente agradece novamente a participação de todos, né? E até mais. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.